Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Muita alegria, e eu quero vos cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Porção diária deste dia nos traz como título Fator Determinante para a Vitória, baseado na leitura bíblica de Salmos 39, o versículo de número 7. E a Bíblia diz assim, Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Quantas vezes nós depositamos a nossa confiança ou a nossa esperança em alguém limitado? Às vezes no governo, no patrão, no amigo, no pai, na mãe, ou seja, no ser humano, e acreditando numa promessa falível, em alguém falível. Mas ao olhar para o salmista nesta manhã, nós podemos ver o segredo ou o fator determinante para uma grande vitória. Ele abre o seu coração no momento de angústia e ele diz, e agora o que eu vou fazer? E a resposta vem dele mesmo, ao dizer, a minha esperança está em Ti. Na Bíblia Sagrada nós vemos um segundo exemplo bastante semelhante a esse. Foi quando o rei Josafá enfrenta uma grande guerra, um grande desafio. 3 povos se reúnem para vir contra ele, que é os amonitas, os moabitas e os da montanhas de Seir. Nesse momento, Josafá olha para o poder bélico dos seus inimigos e o dele, e ele se sente tão pequeno e sem nenhuma condição de enfrentá-los. E então Josafá ora desta maneira. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. E ele dá aqui agora no finalzinho do versículo uma grande chave. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha para você ver. Que coisa mais linda. Ele não sabe o que fazer, ele confessa isso diante de Deus. Mas ele diz, Senhor, os nossos olhos estão postos somente em Ti. Eu não tenho como olhar para a nação vizinha, pedir socorro, não vou fazer nada disso. Eu vou ficar olhando para Ti, confiando em Ti. E quando Josafá, ele diz estas palavras para o Senhor, quais são as palavras do Senhor para ele? É assim, no versículo 15. E Jaziel disse, é o profeta, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não tenhas medo, aleluia, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de vosso Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tenhas medo, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Às vezes, é tão gostoso nós ouvirmos esta palavra vindo da parte do Senhor. Só que isso daqui é uma resposta de Deus ao clamor do rei. É uma reação de Deus em relação à ação de Josafá. É claro, eu não estou dizendo aqui que em tudo você tem que ficar olhando para o alto e esperando apenas a reação ou a ação de Deus. Existem coisas que estão ao meu alcance e eu preciso, mesmo assim, da bênção e da direção do Senhor, sim, sem dúvida alguma. Mas eu estou falando de situações em que literalmente eu e você não tem condições de fazer absolutamente nada. E qual foi o resultado desta confiança que Josafá coloca diante do Senhor? No outro dia, eles começaram a cantar louvores. E enquanto eles cantam louvores, o Senhor coloca
coloca emboscadas contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os das montanhas de Seir. E entre eles mesmos iniciam a guerra diante dos olhos do povo do Senhor, e no final não sobrevive um homem sequer. E a Bíblia nos diz que eles levam 3 dias apenas para ajuntar os despojos da guerra, e o nome do Senhor é glorificado. Neste dia eu te desafio a você aquietar o seu coração. Você já tentou de todas as formas, não é sinal de covardia. Você já tentou de todos os meios e não tem conseguido. Eu quero dizer para você, é hora de você colocar os seus olhos no Senhor, confiar apenas no Senhor, fazer a oração do salmista e a oração de Josafá. Senhor, agora a minha confiança está em Ti. E este será o fator determinante para uma grande vitória sobre a sua vida nesses dias. Oremos nesse instante. Altíssimo Deus de Israel, em nome de Jesus, o Teu Filho, graças nós te damos por tudo que o Senhor já tem feito e tem realizado. E declaramos nesta manhã, Senhor, os nossos olhos estão postos apenas em Ti. Confiamos apenas no Senhor e esperamos no Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Deus te abençoe e que o Senhor te conceda um ótimo dia e uma ótima semana. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.